Boa tarde, pessoal. Meu nome é Fábio Batista, eu sou o responsável pela área de produtos da empresa Arpix. A Arpix é uma desenvolvedora de soluções de tecnologia para integração de sistemas, consolidação de informações e aplicação de IA. Hoje no palco aqui comigo, o Yuri. Gerente de dados na Arpix. E, conforme comentado, o nosso assunto é discutir um pouco e trazer para vocês um pouco da nossa experiência de por que a gente vê tanto a baixa taxa de sucesso de aplicação de IA na gestão corporativa, ou seja, a IA realmente atuando como um agente para a gestão corporativa, né? Essa reflexão, essa experiência que nós tivemos nos nossos clientes e no mercado em geral, nos fez refletir muito e nos fez fazer duas grandes perguntas para tentar identificar melhor como que nós podíamos apoiar e ajudar os nossos clientes nesse processo. As perguntas são: por que realmente o processo de implantação e obtenção de resultados corporativos com IA obtém tão baixo resultado? Por que ele falha, né? Mas isso nos levou a uma segunda pergunta que eu diria que até antecede essa questão, que o que é de fato sucesso num processo de implantação de IA na gestão, né? E aí nós começamos a realmente ver esses sintomas que estão nas empresas. Quer dizer, eu estou usando IA, eu estou aplicando IA, o meu resultado continua sendo ruim. Eventualmente, até piora, porque a IA ela potencializa, acelera a tomada de decisões. E se essas tomadas de decisões não estiverem bem embasadas, não estiverem com um processo e uma funcionalidade muito clara, simplesmente ela vai acelerar a tomada de decisão ruim, ou vai nos encaminhar, inclusive, para decisões piores do que quando nós estávamos tomando sem esse volume de informação. Ou seja, o problema não está na tecnologia, o problema está no contexto que a gente está aplicando a tecnologia. Acabou ficando um pouco... Cortou um pouquinho. Um pouco desformatado aí na apresentação. Mas, aí respondendo a primeira das perguntas, o que nós conseguimos identificar? As empresas estão aplicando a IA, entendendo que a IA vai resolver todos os problemas da empresa. E, na realidade, não é desta forma que funciona. Não adianta eu pegar a IA e colocar em cima de processos quebrados, processos desconexos, bases de dados segmentadas em vários sistemas dentro da corporação. Como é que eu consigo obter um bom insight, uma boa análise, se o próprio processo não está bom, se a informação não tem qualidade, se a informação não está na hora certa, no lugar certo? Então, de verdade, esse tipo de automação e uso das capacidades da IA, ela realmente, na verdade, só vai acelerar a tomada de decisão equivocada. Então, isso acaba nos explicando por que a IA não decola. Porque eu estou usando uma boa ferramenta, uma ótima ferramenta, mas a minha base, né, a minha fundação não está boa. Então, não adianta eu usar uma boa ferramenta em cima de uma matéria-prima ruim. Alô? Oi. Alô? E aí nós chegamos como que nós fazemos então para resolver essa questão, para começar realmente a adotar a IA de forma corporativa, consistente e que traga resultados efetivos. Então nós vemos aqui 4 pilares fundamentais para que a gente construa um projeto de sucesso. O primeiro pilar é aquele que a gente comentou, que nós comentamos agora há pouco. Uma base de dados confiável, com contextualização, com uma visão única da operação, ou seja, a visão que o financeiro tem, que as vendas têm, que a contabilidade tem, deve estar alinhada, deve estar integrada, né?
E aí sim eu começo a criar o primeiro pilar, que é uma boa base para a tomada de decisão. Você vê que nós ainda não estamos falando aqui de uso de IA. De agente, por enquanto nada. De agentes. Bom, para que a gente consiga fazer isso de forma eficaz, de forma eficiente, nós precisamos fazer a padronização dos processos, revisão dos processos. Não adianta eu automatizar de novo processos ruins. Não adianta eu acelerar a produção de resultados ruins. Então, a gente tem que fazer a padronização, integração, orquestração entre os processos, fazer com que a empresa trabalhe com maior fluidez. E aí sim nós vamos conseguir gerar eficiência e escala. Quando eu tiver construído esses dois pilares, eu tiver isso bem sedimentado, aí nós podemos começar a trabalhar nos outros dois pilares, né? Que é o quê? São os agentes e as pessoas. E esses dois pilares são pilares que têm que trabalhar muito fortemente em conjunto. Porque a IA, ela tem duas grandes, vamos dizer assim, utilizações para a IA. A automação e a potencialização do ser humano. E tanto o processo de automação vai se tornar mais maduro, mais eficaz, quanto a potencialização de soluções vão se tornar mais eficazes, à medida em que houver essa interação, onde o ser humano contribui com aquilo que falta para a IA, e a IA executa com alta velocidade e alta capacidade aquilo que o ser humano não é capaz, que é processamento de altos volumes de dados, aplicação de modelos matemáticos sofisticados num espaço de tempo muito curto. Ou seja, é muito importante que se trabalhe tanto a IA como as pessoas que vão utilizar a IA. Isso fortalece muito e cria uma sinergia e uma eficácia muito maior no resultado. Com isso, nós entendemos que nós conseguimos identificar, mapear e resolver aquilo que foi levantado na primeira pergunta, que é: por que a IA falha nos processos corporativos? Agora, eu acho que eu diria que talvez o mais importante do que isso aqui que a gente colocou é o que está no próximo slide, que é: a IA resolve, eu vou usar a IA para resolver qualquer coisa? O que realmente importa? Então, o mais importante, antes de eu começar a fazer qualquer projeto de IA, é olhar para o meu negócio. Porque a IA não é para resolver tudo. Isso é um desperdício de tempo, dinheiro. A IA tem que nos ajudar naquilo que tem impacto no negócio. Então, para eu começar a falar de sucesso do meu projeto de IA, eu tenho que saber aonde eu vou aplicar IA que vai efetivamente trazer resultado, né? Nós vemos muito utilização de IA em funções periféricas. Me ajuda a fazer uma reunião, grava uma reunião, faz um resumo, me ajuda a preparar uma apresentação. Excelente. Acho que a gente precisa fazer isso, está potencializando o trabalho de todo mundo, porém, o quanto isso, de fato, impacta no resultado do meu negócio. Então, a nossa sugestão é: analise bem o que realmente traz impacto para o seu negócio e comece a estruturar os seus projetos de IA olhando para o seu negócio, não para a tecnologia. E aí nós trazemos aqui um exemplo, que é um aumento de EBITDA. Então, eu identifiquei qual é o impacto no meu negócio, quais são as dores e oportunidades. E aí eu vou começar a trabalhar, né? Bom, muito bem, identificado o impacto, como é que eu consigo alterar, como é que eu consigo atingir meus objetivos? Quais são os meus objetivos para conseguir aumentar o meu EBITDA? Uma eventualidade na empresa é uma redução de custo, né? Eu identifiquei que tem oportunidades ou necessidade de redução de custo. Vou eliminar desperdícios, otimizar o uso dos recursos. Então, a partir do impacto, eu defini o meu objetivo ou meus objetivos. Uma vez definidos os objetivos, eu preciso ter métricas para ver se eu estou indo na direção correta. Então, eu vou criar uma métrica, pode ser uma ou mais. Aqui nós trouxemos para redução de custo, eu vou começar a medir os custos de manutenção e vou atuar
nos custos de manutenção. Então, vou acompanhar totalmente o custo de manutenção para poder ver aonde eu consigo reduzir. Aí, eu vou identificar os vetores que vão me ajudar nessa redução de custo de manutenção. E foi identificado, por exemplo, que eu vou criar uma manutenção preditiva. Por quê? Eu vou diminuir o meu tempo de máquina parada, eu vou aumentar a eficiência da máquina, reduzir as quebras, reduzir custos diretos com manutenção. Ou seja, eu estou trilhando aqui a cadeia. Uma vez que eu conseguir definir tudo isso aqui, aí eu consigo desenhar efetivamente o projeto como e aonde eu vou usar a IA. Por quê? Quando eu corro tudo isso aqui, eu começo a identificar, eu tenho as informações necessárias, eu tenho os controles necessários, eu tenho isso na qualidade, na velocidade, no volume que eu preciso para fazer essa aplicação da IA e obter resultados reais? Sim. Então, agora eu tenho efetivamente um projeto de IA que tem todos os componentes para dar certo. E agora eu consigo, inclusive, selecionar quais as tecnologias de IA e outras, né, como consolidação de informações, análise, bancos de dados, integração entre sistemas, ou seja, eu sei aonde estou, sei aonde quero chegar e sei quais são as ferramentas que eu preciso para fazer isso. Vou passar agora a palavra aqui para o Yuri. Boa tarde a todos. Na verdade, a gente fez aqui um estudo de vários setores para entender em cada setor. Tá ruim? Alô? Alô? Melhorou? Melhorou? E a gente fez um estudo de vários setores da economia para entender, tentar achar alguma similaridade entre esses setores. Será que tem alguma coisa em comum nesses casos de insucesso do projeto? E vamos começar pela indústria moveleira. Na verdade, a gente, seguindo o caminho que o Fábio trouxe aqui, a gente começa com o quê? Qual que é a nossa dor maior? A gente quer aumentar a EBITDA. Qual que é o nosso objetivo? Reduzir custo. Aí eu começo a entrar nas métricas. O que é a métrica? Pedidos não integrados, plano de corte ineficientes, erros técnicos, estoque desalinhado. Na verdade, se para pensar, tem tudo a ver com o que foi falado anteriormente, que é a falta de integração, dados não conversam entre os sistemas, fica tudo desconecto, vários silos de dados. Então, esse problema está acontecendo aqui, mas poderia acontecer em outros setores da economia. Tá? Como é que a gente pode ajudar? Integrando os pedidos, integrando os sistemas, consolidando os dados, fazendo a curadoria e a governança desses dados, para prover, aí sim, um agente preparado para isso. Se não tiver tudo isso pronto, como o Fábio falou, vai ter que voltar tudo lá atrás, preparar a casa, arrumar, para depois a gente começar a criar o contexto, criar o agente, preparar toda a IA. Não adianta eu sempre brinco aqui, que a IA não é bala de prata para tudo, e a IA, ela não resolve a bagunça. Se não tiver consolidado, ela propaga a bagunça. Tá? Então, esse é um conceito que a gente tem. Próximo, são indústrias siderúrgicas, metalúrgicas, mas eu vou sair um pouco desse contexto aqui, vou contar um case real de um cliente que tem da nossa empresa, e o cliente chamou a gente. É uma indústria automobilística, a gente foi lá no cliente tentar entender. E ele falou assim, olha, a gente não está performando bem com os dados. O que está acontecendo? Eles tentar resumir, eles criaram um modelo de forecast, de previsão para isso, e não conseguia atingir uma acurácia boa nesse modelo. Isso muito antes da IA. Isso antes, falando na parte modelo de machine learning. E aí a gente foi tentar analisar. Aí a gente chegou lá para ver o que ele fazia, carregava uma planilha dos últimos 3 meses para fazer predição de compra de peças. Você fala assim, bom, mas o problema está na tecnologia, no investimento? Não, nada disso foi alguma restrição do projeto. A questão foi o dado. Então a gente não tinha histórico, não tinha nada, os dados não conversavam com nenhum outro sistema. O que a gente foi fazer lá? Carregar o histórico, estruturar a base, fazer a governança, criar uma camada semântica, preparar toda, eu brinco que é a fundação. Sem isso, nenhum projeto vai conseguir decolar. Isso é condição sine qua non. E aí, esse modelo, depois com dado estruturado, a acurácia dele subiu em torno de 60% para 97%.
Então, assim, a acurácia é muito maior que estava antes. Mas não era problema de sistema, não era nada disso. A questão realmente era o dado, como foi falado. Não tinha integração, não tinha curadoria, não tinha governança, não tinha nada. Então, a gente está vendo que os problemas estão bem parecidos, na verdade. As dores são diferentes, mas os problemas são o mesmo. Vou passar para o próximo. Agronegócio. Vou tentar explicar aqui. Imagina também o objetivo. O que seria um cenário? Dados genéricos isolados, controle separado, histórico desconectado, não tem histórico de nada. As empresas carregam as planilhas e fazem análise em cima de uma planilha de 100 linhas, não tem um histórico dos dados. E aí, o que está acontecendo aqui? Voltando lá ao slide anterior, mesmo problema. Falta de integração, processos quebrados, processos antigos, dados sem governança, sem curadoria. É a mesma problema. Na verdade, são dores, mas o problema é o mesmo, né? Aqui, vinícolas. Vamos tentar ir para um outro lado, outro ramo de negócio. Vamos lá. Contexto, distribuição, comercialização de receita e erros. O que é o primeiro problema? Falta de integração. Representante, estoque desalinhado. O que a gente está falando aqui? Os sistemas não se conversam. A gente tem silos de dados. Tem um silo que está apontando para um RP, o outro para o RH, o outro para o financeiro, o outro para o contábil, e nada fala com nada. E aí, acontece, o problema não está na produção do vinho, está na hora de entregar o pedido, né? Então, o que acontece? Você faz o pedido, tira no RP, não consegue enviar para um sistema WMS de logística. E aí, um não fala com o outro, não volta para cá. Isso é a mesma história. A integração, processos quebrados, é o mesmo conceito. Cooperativa de crédito, vamos lá. Ambiente em múltiplas unidades, canais, sistemas integrados. O que é? Dados distribuídos. O que é isso? Também silos de dados não conversam entre si e não conseguem ter essa comunicação. O que tem que ser feito? De novo, trabalhar o dado, unir ele numa única fonte de verdade da verdade para poder ter um único lugar que a gente possa confiar, uma camada semântica por trás para entender esses dados. E aqui eu trouxe uma provocação. Na verdade, isso aqui não é um slide para realmente a gente ter aquele impacto. O que a gente fala aqui? Eu comparei pedreiro de IA, engenheiro de IA. Você fala assim, mas o que tem a ver com IA? Eu vou explicar por quê. Hoje, grandes empresas estão usando IA, como o próprio Fábio falou. Como é que a gente medir um projeto? A minha empresa está usando IA, todo mundo usa o ChatGPT na empresa. Eu faço um prompt aqui, o outro ali, mas é uma coisa genérica, né? Ele está fazendo um prompt, uma coisa isolada. Ele não está preparando uma fundação, um projeto para isso. Tá? É um pedreiro mesmo, ele põe assenta tijolo com massa para subir alguma casa, alguma coisa que a gente não sabe o que é. A diferença, o que é? Do outro lado, a gente está preparando uma fundação, toda a estrutura por trás, aí sim, com isso a gente consegue criar um contexto para o IA. Sem isso, não consegue. E eu brinco aqui que é o conceito inicial de engenharia de dados. Não sei se o pessoal conhece, mas o que é? É o famoso GIGO, garbage in, garbage out. Entrou lixo, sai lixo. Não adianta, a gente pode fazer um modelo que seja de machine learning, de regressão logística, regressão linear, de churn, market basket, rede neural, árvore de decisão, o que for. Não importa o nome do modelo, no caso que seja um vetor, na verdade, nem um agente, um vetor, que a gente possa depois a gente chamar esse vetor, mas não tem nada pronto. Então não adianta a gente correr atrás disso tudo, preparar, se não tiver um projeto. Como é que faz esse projeto? Chama uma equipe bem qualificada, entende a dor do negócio, como foi falado atrás, vê os objetivos, define as métricas, aí sim, depois a gente vai começar a trabalhar isso. Não adianta a gente aplicar IA sem ter essa parte fundação. Porque eu acredito, na minha opinião, que a gente está pulando uma etapa. Muitas empresas estão pulando as etapas. A gente quer botar IA sem ter a fundação antes. Então é um trabalho que a gente faz antes disso, para depois criar o contexto do IA. Esse é só uma provocação, tá? Mas assim, eu passo agora a palavra para o Fábio para ele complementar aí. Eu acho que assim, a gente tentar resumir tudo aquilo que nós falamos até o momento, o sucesso de um projeto de IA
nas empresas com uma abordagem corporativa realmente, de gestão, nós precisamos mudar o foco de tecnologia para negócio. Mudando o foco de tecnologia para negócio, por quê? Porque a grande dificuldade para resolver não é a tecnologia, é saber aonde a gente quer chegar para, a partir disto, selecionar as tecnologias adequadas. Tecnologia para resolver os problemas tem muita. Muita tem um monte coisa. de gente experiente, competente. Exatamente. O Yuri falou um pouco sobre as tecnologias disponíveis, ou seja, tecnologias para resolver os nossos problemas tem muitas, mas primeiro nós precisamos saber qual é o problema e ter uma visão clara de qual é o caminho. Uma vez isso definido, a nossa capacidade de entender e resolver fica muito maior. E na verdade, o que eu resumindo um pouco ele falou também, a verdade é assim, como a gente vai mensurar esse projeto. Muitas empresas estão falando, estou usando um projeto, estou usando IA na minha empresa. Como é que você consegue mensurar esse projeto? Qual o ROI desse projeto? Alguém sabe? Não, não sabe porque não foi definido um problema, uma dor anteriormente. Então a gente tem que caminhar um pouco para trás, entender a dor, entender os objetivos, as métricas, os vetores, para depois chegar num agente ou um modelo que seja alguma coisa próxima disso. Mas sem isso, sem essa mensuração do projeto, o que é um projeto, para que ele serve, qual o retorno dele, a gente vai realmente, como foi falado no começo, é um caso de insucesso, infelizmente. A IA vem para ajudar a gente, né, para potencializar nosso trabalho. Não é a gente, como eu falei anteriormente, eu gosto muito dessa frase, ela não resolve a bagunça. Se não tiver organizada, ela propaga a bagunça. Então a gente tem que tentar organizar primeiro, fazer a fundação, para depois sim começar a trabalhar com um projeto de IA. É isso, pessoal. Obrigado. Obrigado.